Bom dia, gente. Com grande alegria e satisfação, podemos mais uma vez estar juntos aqui nesta manhã para mais um culto de adoração. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21 a 23. E aqui diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Esse trecho é um trecho bastante famoso, né? E certa feita Jesus estava passando por uma das cidades na região da Samaria, chamada Sicar. Aí ele teve um encontro com uma mulher samaritana, né? E entre alguns eventos que aconteceu ali, quando Jesus pediu água, porque Jesus estava com sede, e entre algumas discussões, essa mulher questionou a Jesus, né, a respeito do lugar de adoração, né, dizendo que os samaritanos eles tinham um monte específico, um lugar que eles adoravam, que era Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém. E Jesus então responde para essa mulher que chegaria um tempo em que a adoração não seria feita nem num lugar e nem no outro, mas adorem de coração. Tá? Então, nesse período de que a gente não pode se reunir presencialmente na nossa igreja, a gente até sente falta e saudade dos irmãos, dessa comunhão presencial, mas apesar disso nós temos o nosso encontro, o nosso culto online, e independe, como diz o versículo aqui, do local, se estamos adorando na igreja ou se estamos adorando em casa, online. Importante realmente que a gente esteja com esse espírito preparado, disposto a adorar a Deus, independe do que nós passamos ou situação em que nós estamos passando. E queria declarar, então, nesse momento, que em nome de Senhor Jesus, queremos iniciar o culto desta manhã. Queria, então, chamar o grupo de louvor para nos conduzir esse momento. Bom dia, bem-vindos a mais um culto online, a mais esse louvor que a gente pode estar junto em espírito. E durante esse louvor, queria muito que a gente pudesse estar lembrando, do sacrifício do nosso Deus, do quanto as coisas do mundo são insignificantes sem Ele, e que realmente seja um momento onde a gente possa estar refletindo na beleza dele, lembrando do sacrifício que ele fez por nós. Que a gente possa estar cantando com o nosso coração e que a gente possa estar deixando o Espírito Santo entrar em nossas casas e tocar nos nossos corações também. Tuas mãos
Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade nesta manhã de poder estar junto, em culto de adoração, junto com os nossos irmãos, mesmo virtualmente, ó Deus. Nós passamos uma semana em que podemos experimentar, Senhor, o teu cuidado na vida de cada um de nós. E vivemos num mundo, Senhor, em que não estamos isentos de doenças e problemas, de preocupações, de falta de segurança. Temos consciência, Senhor, que tudo isso é uma escolha que a humanidade fez em viver longe de Ti, ó Deus. Então, nessa manhã, Senhor, queríamos mais uma vez colocar todas essas preocupações, esses problemas diante do Teu altar. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor cuida de todas as coisas porque Tu é um Deus soberano. Queremos entrar apenas na Tua presença, despojado, Senhor, de toda a vaidade, independe do problema que nós tivermos, apenas com espírito de louvor, entregando, Senhor, na Tua presença, o fruto de nossas vidas, ó Deus. E temos a expectativa, Senhor, de escutar nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra, dirigida através da Tua serva, a pastora Linda, que irá Te representar. Pedimos que o Senhor prepare, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, para que, ao escutarmos, Senhor, nós possamos ser verdadeiramente tocados por aquilo que o Senhor preparou para nós. E naquilo que não Te agrada, Senhor, queremos Te dar liberdade, o Senhor nos ajudar a mudar um caminho, para que realmente possamos alinhá-las, segundo a Tua vontade. Assim, antes de começarmos o culto, nós Te pedimos e agradecemos. Tudo isso em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, então, vamos ler um trecho da palavra registrado no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21. A palavra aqui diz o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, e nem ouvir, e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, e nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Bom, nesse momento, então, vamos convidar a ministra Linda, para nos trazer a palavra, cujo tema é Deus nos discipula para o nosso próprio bem. Bom dia, querida igreja. É com alegria e em espírito de adoração que nos encontramos mais uma vez nesta manhã para compartilharmos e recebermos do Senhor a sua palavra preciosa, doce, que nos orienta e que nos sustenta. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Nós vimos então recentemente o conteúdo das 7 cartas que o anjo do Senhor enviou às 7 igrejas, nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse. Hoje eu queria dar uma visão geral sobre 3 grupos de manifestação, de concretização do juízo de Deus, aquilo que vai acontecer e que vai se intensificando à medida que o fim de todas as coisas se aproxima. Lembrando aqui que já falamos sobre esse fim, que para o cristão, para o crente, para aquele que tem caminhado com o Senhor Jesus, o fim é um tempo que nos traz esperança, porque é o momento que ansiamos, que sabemos que vamos encontrar esse Senhor que temos amado, servido, de quem temos recebido tanto amor e graça. É o momento que vamos encontrá-lo face a face. Então, a gente tem essa expectativa e essa esperança. Então, nesse sentido, nós vamos ver aí 3 conjuntos de 7
né? Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E cada uma delas vai receber a sua descrição aí no texto bíblico. Então, nós vamos ver nos capítulos 6 e 8 a abertura de cada um dos 7 selos. Depois, nos capítulos 8, 9 e 11, vemos o toque de cada uma das 7 trombetas. E, por fim, no capítulo 16, o derramamento de cada uma das 7 taças da ira de Deus. Quando você lê o texto, a descrição, você vê que o fim vai se aproximando à medida que a ira, o juízo, as consequências do pecado vão se intensificando. E numa visão geral, a gente pode perceber que os 7 selos, o conteúdo que ele traz, diz respeito ao sofrimento que os santos sofrem. Então nós vemos que os crentes são perseguidos pelo mundo. Algo que nos enche de esperança e nos consola à medida que nós vamos lendo esse primeiro grupo de 7, é ver que é a introdução, né, da coisa. Porque nós vemos que os selos são abertos pelo Cordeiro, né, aquele que foi morto e que ressuscitou. Ele então nos mostra que tem o controle e o domínio de todas as coisas e da história, mesmo nas situações de grande sofrimento, mesmo quando os seus santos são perseguidos cruelmente e martirizados, ainda assim, aquela situação não está fora do controle do nosso bom Deus. E essa lembrança de que o Senhor conhece o nosso começo e o nosso fim, de que Ele é o Alfa e o Ômega, então nos traz essa paz que excede todo o entendimento, né? É essa a confiança, esse entendimento de que é o Cordeiro quem está aí controlando o tempo dos fatos, dos acontecimentos. Nós vamos ver ali, do primeiro ao quarto selo, as consequências da maldade e do pecado do homem. Então nós vemos a maldade aumentando, os homens matando, ferindo um ao outro. Vemos então também uma situação de exploração, de escassez, né, de injustiça social. Aí chega ao quinto selo e vemos então aquilo que parece ser principal, né, ao redor do que os 7 selos se organizam. Então, a citação aí da perseguição contra os santos, né? A descrição do quinto selo é que as almas que haviam sido mortas por causa da palavra e do testemunho recebem vestes brancas, versículos 9 a 11 desse capítulo 6. Depois, o sexto e o sétimo selo já são como que a introdução daquilo que virá a ser concretizado no segundo grupo dos 7, das 7 trombetas. Então a gente já vê ali o início, a introdução da concretização do juízo de Deus. Então a gente vê que o sétimo selo, né, ele encerra dizendo que a oração desses santos, desses que foram perseguidos, que foram injustiçados, que foram mortos por causa do testemunho, por causa do evangelho, porque eles se recusaram a adorar Satanás, porque eles permaneceram firmes, fiéis na caminhada com o Senhor Jesus. A oração desses santos, o seu sofrimento, o seu clamor sobe como incenso até o trono de Deus, e recebendo essas orações. Então a gente vê que aquilo que vai dar sequência, que são as trombetas e por fim a ira, a gente vê então Deus respondendo a essas orações, trazendo juízo, né, vingando os seus santos, trazendo juízo contra o mundo. Aí entramos então no segundo grupo dos 7, que são as 7 trombetas, que, como eu já falei, elas representam o juízo de Deus contra o mundo, capítulos 8, 9 e 11. Nós vemos que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta, então as 4 primeiras trombetas, elas infligem um sofrimento, um juízo contra a natureza. Então nós vamos ver ali a terra ser queimada, né, árvores e relva verde, depois o mar ser transformado em sangue, criaturas do mar morrendo na segunda trombeta,
Vemos também 1/3 das águas se tornando amargas e muitas pessoas morrendo por causa dessa ação das águas amargas. E aí, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, elas trazem então um juízo contra a humanidade propriamente dita. Então é aquilo que vai ser chamado de ais, né? E aí então as pessoas vão receber a consequência do pecado e da maldade. Então nós vemos as pessoas sofrendo tormento, aí agonia, pedindo a morte, tamanho é ali na descrição o sofrimento. Vemos pragas aí então atingindo essas pessoas. O que é interessante de notar na descrição e na concretização do juízo de Deus através do toque das 7 trombetas é que a destruição, né, a morte, o castigo não é total, é parcial. Então a gente vai ver que sim, a terra vai ser queimada, a relva, as árvores, mas somente 1/3 delas. Vamos ver que as criaturas do mar vão morrer, mas apenas 1/3 delas. Então ainda não há a destruição total, ainda não há a condenação total do mundo, que representa aí o governo do mal, né? E que é oposto a Deus. E essa descrição, né, esse processo em etapas da condenação do juízo é algo que fala muito ao nosso coração, que é justamente a essência da mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje, porque fala da paciência do Senhor, fala dessa espera de Deus, fala de como Deus ele é tardio para se irar, como ele está sempre pronto para perdoar, né? Como até mesmo a manifestação do seu juízo, como o seu castigo, até a sua ira está misturada com a sua misericórdia, com a sua graça. E aí nós entramos então no último conjunto dos 7, que são as 7 taças da ira de Deus. Aí então no capítulo 16, nós notamos até pela própria narrativa que o fim vai se aproximando, então parece que a coisa vai acelerando, né? Entre cada um desses conjuntos nós vemos aí um interlúdio com outros acontecimentos sendo narrados, e especialmente esse último grupo, esse último conjunto tem um intervalo grande entre o segundo, né? Então entre as trombetas e as taças da ira a gente vai ver aí um intervalo de 5 capítulos, mas aí quando chega no 16, então numa tacada só a gente vê aí a descrição da ira de Deus. E aí o juízo vem, o tempo para se arrepender está acabando, é como que uma contagem regressiva, né? E aí quando a 7ª taça da ira de Deus é derramada, nós vemos que há a descrição de uma voz que vai dizer, está feito. E aí há relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto e o juízo do Senhor é consumado. Então, quando a gente lê toda essa descrição, que é bastante assim, aterrorizante até, né? Fala de agonia, fala do calor que os homens vão sentir e vão pedir para morrer, né? Da dor que eles vão sofrer por causa das consequências do seu pecado, como uma picada de escorpião, e pessoas morrendo, e parte da criação também sendo destruída, até o sol, né, escurecendo, então o aumento da escuridão. Mas no meio dessa descrição toda, olha lá o que a gente encontra no versículo 20 e 21 do capítulo 9, que é o texto de hoje, né, que já foi lido. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e dos seus roubos. Então nós vemos ali como que a preocupação, né, do Deus que está descrevendo, olha, é assim que vai ser. Se vocês não se arrependerem, é isso que vai acontecer. O juízo vai vir dessa forma. Esse tipo de sofrimento vocês terão que enfrentar. E aí no meio dessa descrição é como se a gente ouvisse a voz de Deus dizendo, se arrependa,
mas nem assim você está se arrependendo. Quer dizer, o propósito até mesmo do juízo, né? Claramente aqui o sofrimento é instrumento de disciplina do Senhor. Por que Ele disciplina? Porque Ele nos ama. Né? E embora nós vejamos ali no segundo conjunto, né, das 7 trombetas e no terceiro, as 7 taças da ira, o juízo sendo direcionado para o mundo, para aqueles que inclusive mataram e perseguiram os santos do Senhor, ainda assim, a forma como Deus trata e lida com esses pecadores, com esses que estão em estado de separação, em clara posição de rebeldia contra Deus, a postura do Senhor é uma postura de vai, ainda dá tempo de se arrepender. Mas por que mas nem assim você se arrepende? Quer dizer, há a intenção ali de que houvesse o arrependimento diante de toda essa chamada aí que se manifesta, que se expressa por meio da disciplina. E depois, mesmo no capítulo 16, quando o juízo vai se aproximando, a gente vê, né, esse respirar, essa chamada, essa manifestação do caráter desse Deus misericordioso, paciente, que parece que tem pressa, que parece estar aflito, em que aqueles que Ele ama sejam salvos, né, se arrependam. Então ali os versículos 8 a 11 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Foram queimados pelo forte calor, amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre as pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo, né, a 7ª taça da ira, cujo reino derrama a taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e feridas, contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Puxa, nem assim você se arrepende? Mas isso aqui tudo, né? Todo esse processo, né, gradual, essas etapas, é como se Deus estivesse estendendo e prolongando a consumação do seu juízo, para que mais homens, mais mulheres, mais pessoas pudessem então compreender, entender o recado, a disciplina e se arrepender do seu pecado, para que sejam salvos, porque o nosso Deus é um Deus de salvação. O nosso Deus é um Deus que sim, entende em suas mãos o controle de toda a nossa história e por vezes não estando tão preocupado aí em nos explicar o motivo do nosso sofrimento, é um Deus que sempre está comunicando, falando conosco, usando até os momentos mais difíceis e sofridos para nos revelar o seu amor, a sua graça e a sua presença. Bom, nós vemos então aqui, nesses 3 conjuntos aí de 7, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, um padrão que explica, um padrão que a gente vê em toda a Bíblia, né, dos tipos de sofrimento. Então, nós vemos aí que existe o sofrimento, o primeiro tipo, que é aquele que nós enfrentamos por causa da fé, por causa do Evangelho, né? Então, o apóstolo Paulo é alguém que vai falar muito a respeito desse tipo de sofrimento, dessa morte pela vida, né? Desse ser de sofrer a tribulação, atribulado, mas não desfalecer, né? E de entender que nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Então aqui a gente vê esse sofrimento que é citado no capítulo 5, quando a gente vê nos capítulos 6 e no capítulo 6, no quinto selo, na verdade, né? Quando a gente vê aí a descrição do sofrimento dos santos, daqueles que morreram por causa da palavra, por causa do testemunho do Senhor. Então aqui, diante desse sofrimento, a resposta do Senhor é uma resposta de consolo, é a resposta de cura, é a resposta de esperança. Eu tô vendo o sofrimento que você está enfrentando por causa de mim, por causa do meu nome, né? E eu vou te recompensar, né? A esses foram dadas vestes brancas, esses serão honrados, né? A gente vê isso sendo citado ali em Hebreus capítulo 11. Então o segundo tipo de sofrimento
é um sofrimento diferente desse primeiro. Então não é um sofrimento injusto, né, digamos assim. Um sofrimento que o santo sofre, porque ele é perseguido pelo mundo que é mau. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento que é a consequência do nosso pecado, né? Como se a gente estivesse colhendo aí o fruto da nossa decisão de andar sem Deus, né? Então quando a gente sai de debaixo das asas do nosso Deus, porque é debaixo das asas do nosso Deus que a gente tem proteção, que a gente desfruta de abundância, de descanso, da santidade do Senhor. Quando a gente sai de debaixo das asas dele, então a gente fica aí vulnerável e sofrendo as consequências da maldade, do nosso pecado, tanto do meu quanto do outro contra mim. Então aqui nós vemos que a resposta de Deus para esse sofrimento é que ele tem usado isso como disciplina, como instrumento de disciplina, né? Que esses sofrimentos que a gente enfrenta por causa do pecado como consequência do pecado, do nosso estado de separação e rebeldia contra Deus, a resposta de Deus é, olha, através disso tudo, eu quero que você volte para mim, eu quero que você entenda como é ruim, né? Como você fica vulnerável. Eu quero que você enxergue a situação em que você se encontra de sofrimento quando você está fora de casa, longe de casa. Então a parábola do filho pródigo ali que Jesus nos conta, ela ilustra bem essa realidade, né? O que é interessante aqui, que mesmo o sofrimento que a gente enfrenta como consequência do nosso pecado, ainda é uma manifestação do amor e graça de Deus, no sentido de que Deus não nos abandonou. Ele ainda está falando conosco através desse sofrimento. E aí, então, o terceiro tipo de sofrimento é aquele que é final, é o juízo de Deus, né? Então, que é descrito aí pelas 7 taças da ira, que Mateus 24 vai descrever para nós e que nós vemos, então, Apocalipse organizar aí de forma mais detalhada. Então, o juízo de Deus, ele não é sinal de intolerância, né? Não é sinal de que a paciência de Deus está acabando. O juízo de Deus, primeiro, ele reforça essa questão da santidade de Deus, né? E que Deus, ele vai restaurar todas as coisas. Isso é uma mensagem de esperança para nós. O que vai ser restaurado? Aquilo que foi corrompido no Éden, né? Aquela tragédia do rompimento da criatura com o seu Criador, aquilo foi restaurado na cruz e vai ser completado, né? Vai ter a plenitude dos efeitos da cruz, isso vai se concretizar aí com o fim. Mas para que isso aconteça, todo o mal precisa ser eliminado. Então, para que a gente tenha o 100% bom, digamos assim, o mal que já está presente precisa ser eliminado. E daí porque a necessidade do juízo de Deus. Então, na verdade, o juízo de Deus é a manifestação, né? É a resposta de Deus a essa situação de rompimento, de caos, de maldade, que levaria, na verdade, todos nós à condenação eterna. Mas aí quando Deus diz assim, olha, não, ainda não está tudo perdido, ainda não está tudo condenado, ainda vai haver um julgamento, ainda vai haver um tempo de juízo, quer dizer, Deus está falando, porque nesse tempo de juízo que ainda vai haver, é uma segunda chance, né? Ali vai haver a possibilidade de que alguns sejam salvos. Então, na verdade, não é que, mas por que né, Deus vai condenar tudo? Não, na verdade, a gente já está condenado, né? O juízo, né, a oportunidade de julgamento, de recorrer, né, de uma segunda instância aí, abre a possibilidade de salvação. E nesse sentido, então, o juízo é a resposta de Deus ao sofrimento por causa do pecado. Essa resposta é misericordiosa, né, de amor e de graça. Então, ainda aqui, como nós vimos ali no capítulo 16, ainda aqui há a oportunidade para arrependimento. Quando eu leio, né, esse bolo aí, né, esses 3 conjuntos dos 7, né, dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 iras, eu lembro demais de quando os pais, ao disciplinarem os filhos, né,
eles contam, sabe? Ó, vou contar até 3. Ou então, vou contar até 10. É a última chance, né? E parece que é isso, né? Eu sinto, quando eu vou lendo a coisa aí, parece que Deus está contando. 1, 2, 3, né? E são 7, depois mais 7, e depois mais 7, né? Realmente, definitivamente, Deus é muito mais misericordioso do que muitos pais por aí, né? Inclusive eu. Porque dificilmente eu vou dizer pro meu filho, ó, vou contar até 21. 3 vezes 7, 21. Não, é 3, né? Ou 4, ou 5 e no máximo 10. Por que a gente conta antes de aplicar a vara, antes de aplicar a punição, o castigo, diante de uma situação nitidamente problemática, né? Diante do erro e do pecado? Porque a gente não quer punir. Que a gente não quer condenar. Enquanto a gente está contando, a gente tem a esperança, o anseio, a gente almeja, a gente deseja que aquele que é nitidamente, claramente, expressamente merecedor de punição, a gente está esperando que ele se arrependa, que ele se desculpe, que ele repare o erro. Então, na verdade, essa chamada, né, ou esse processo aí, ó, advertência. Primeiro, vai ficar sem TV. Segundo, vai ficar sem jogo. Terceiro, 10 dias sem TV, né? E aí a coisa vai aumentando. Por quê? Não é porque a gente vai perdendo a paciência. Talvez no nosso caso sim, mas certamente não no caso de Deus. Então é isso, né? Parece que Deus está segurando a concretização, né? Transformou o juízo nesse processo gradual para nos alcançar, para nos dar tempo, para que mais de nós nos arrependamos. E eu queria trazer aqui o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 13, que precisa ser lido em conjunto, certamente, né? Com qualquer outro texto, passagem que fale a respeito do sofrimento, como é esse que a gente está estudando hoje, em Apocalipse, porque é onde ele nos explica, né? Essa relação do sofrimento com o amor de Deus. Da disciplina com o amor de Deus, da manifestação da ira, que na verdade é proporcional. Por que Deus se ira contra o pecado? Porque o pecado afasta a gente de Deus, nós que somos sua criação, nós que Ele tanto ama, que Ele criou, né, para andarmos em comunhão e amor com Ele. Então o tamanho da ira e do rigor de Deus para eliminar o pecado é proporcional ao seu amor por nós. Então vamos lá, a partir do versículo 1, eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou dar uma visão geral aí para nos ajudar no entendimento e na aplicação desse texto de Apocalipse. Então o autor diz assim: livremo-nos, né, de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e vamos correr com perseverança a corrida que é proposta, essa corrida de caminhar em santidade, no discipulado. Então tenho os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai dizer aqui algo que é extremamente importante, no versículo 2, que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então quando você está enfrentando o sofrimento, qualquer que seja ele, né, é o primeiro tipo, aquele sofrimento do santo por causa do evangelho, do testemunho, talvez o segundo tipo, né, uma disciplina, uma punição, castigo do Senhor, porque você tem andado em rebeldia a Ele, ou mesmo no terceiro caso, que é a manifestação do juízo de Deus contra um estado de completa rebeldia e impiedade. Quando você estiver enfrentando esse sofrimento, lembra de Jesus, do sofrimento que Ele mesmo suportou na cruz. E por que Ele suportou o sofrimento? Porque Ele sabia que Ele não era o fim. Aquilo lá não era o fim, né? Aquilo lá, na verdade, anunciava o que viria depois. Então a morte era necessária para que houvesse vida, o derramamento de sangue era necessário para que houvesse perdão e restauração. A separação naquela cruz foi necessária do Pai, né, de Jesus, para que então toda a humanidade pudesse ser reconciliada com o Senhor. É o que o versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, né? Então, na verdade, a gente reclama demais. A gente é mimado,
né? Talvez enquanto você ouvia aqui a descrição desses grupos de 7, você diz, ai meu Deus, eu tô sofrendo isso daí, né? Já tô pedindo para morrer. Mas na verdade ainda nem chegou a tudo isso. É que a gente busca e a gente idolatra é o nosso conforto, a nossa comodidade, né? A gente quer um Deus que sirva aí, que atenda e satisfaça os nossos prazeres. E aqui o texto bíblico nos diz, você não suportou, você não está lutando contra o pecado até o ponto de derramar o próprio sangue. Ah, é muito difícil ser cristão, é muito difícil resistir às tentações. Não, o difícil não é resistir à tentação, né? O difícil não é a santidade. A grande questão é o coração dividido, é que a gente quer um pouco daqui, um pouco dali, como a gente conversou no mês passado. Essa questão da mornidão, essa coisa misturada. A gente quer tudo, de tudo um pouco. As vantagens que Deus pode trazer, que a vida em santidade traz, as bênçãos a gente quer garantir, mas a gente também quer dar lugar aí, espaço para a nossa carne, mas precisa decidir. Tem que lutar contra o pecado, veementemente. Aí é difícil, mas continua. Né? É difícil, mas nunca ninguém falou que ia ser fácil. É difícil, mas se não pagar o preço, não vai ter a recompensa. Se não tiver a cruz, não vai ter vida. E aí então o versículo 5, né? Para a gente não se esquecer da palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, né? E aí ele vai dizer que quando o filho é ilegítimo, o pai não está tão preocupado, né? Que é aquela história, né? Como eu digo para os meus filhos, quando eles chegam e falam, ah, porque o meu amigo faz. Eu falo, o seu amigo não me interessa, porque ele não é meu filho. Né? Se ele faz e que fim ele vai ter, não é meu problema. Agora, você é meu filho. Então, o que você faz ou deixa de fazer, isso me interessa, né? Porque eu quero o seu bem. Eu quero que você dê certo. Então, eu vou te disciplinar. Ah, mas você não vai disciplinar o filho do outro? Não é meu filho. Não é meu problema, né? Mas você, que eu amo, eu vou disciplinar. Então, essa disciplina do Senhor, na verdade, mostra que nós somos filhos legítimos, é o que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui, né? Então, versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, né? Que é essa partezinha do versículo aí que dá o título para a nossa pregação dessa manhã. Para que participemos da sua santidade. Porque ele nos disciplina? Porque ele ficou chateado? Porque ele não gostou do nosso pecado? Não. Porque o pecado nos afasta dele, né? Porque o pecado corrompe a imagem e semelhança dele com a qual nós fomos criados. Então ele nos disciplina para nos manter perto dele, porque não há comunhão entre trevas e luz, né? Se a gente está em estado de pecado e rebeldia, não é possível ter comunhão com o Senhor. A parábola do filho pródigo ilustra justamente isso. A grande questão não é se o filho mais novo estava fazendo coisinhas erradas, entende? Né? Ele estava praticando a lista dos não pode. A grande questão é que ele decidiu sair de casa, que ele decidiu que ele não precisava viver junto com o pai, que ele podia andar com as próprias pernas e tomar suas próprias decisões, né? É isso que define justamente o pecado, ser Deus da minha própria vida, ser Deus de mim mesmo. É por isso que Deus, ele, né, parece que ele faz esse esforço de nos trazer de volta para ele, nos manter na sua presença, na sua casa, né? Isso é viver em santidade, isso somente é possível quando estamos em santidade. Aí o versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza, porque é difícil, né? Se você está sofrendo, qualquer que seja o tipo de sofrimento que você está sofrendo, não é que Deus está falando, aguenta aí, não estou nem aí. Claro que não, né? Ele chora conosco, ele participa conosco do nosso sofrimento, da nossa dor, ele se aflige, né? De ver aí a gente sofrendo as consequências desse estado de separação, de rebeldia e de pecado. Então não parece ser motivo de alegria, de tristeza, sim, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Que nós possamos entender, ler, ouvir as situações de sofrimento, de crise, de tribulação como oportunidade para fortalecer a nossa fé, talvez para nos arrependermos,
para voltarmos logo para casa, né? Enquanto a gente ainda ouve, é porque a gente está numa distância impossível, certo? Então, se Deus está falando, dê ouvidos. A palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, que é o que eu acredito que Deus nos traz nessa manhã, através desse texto, é: hoje é o dia da salvação. Né? O Espírito Santo nos foi concedido para que hoje nós pudéssemos buscar ser cheios dele. Para que através do Espírito Santo, hoje, nós conheçamos a Deus. Para que através do seu Espírito, hoje, nós entendamos o pecado, a justiça e o juízo. Compreendamos o caminho que nos salva do nosso pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, que é uma vida em submissão a Ele, que é um caminhar, um andar de discipulado, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos, seguindo, imitando o caminho desse Senhor que antes, primeiro ofereceu a sua vida naquela cruz para restaurar, para nos reconciliar com o nosso Criador. Né? Essa situação que a gente tem vivido aí, causada pela pandemia e que tem se prolongado, né? De distanciamento, crise econômica, né? Doença, muitas perdas, né? Luto, realmente é muito difícil. E talvez até alguns meses atrás, ainda a gente estivesse confuso e distraído a respeito de qual postura, qual posição, como entender, como ler toda essa situação, né? Como crentes e como igreja, como comunidade de fé. E o que eu vi aí, que acompanhei, é muita reclamação, muita murmuração, né? E as pessoas protelando tudo, né? Porque, quando voltar ao culto presencial, aí vamos cultuar direito, né? Quando voltar ao culto presencial, aí eu vou louvar direito. Quando passar essa pandemia, daí eu vou participar dos grupos de estudo, da EBD, dos encontros dos jovens e dos grupos de célula. Quando passar, aí eu vou ver como é que meu irmão tá, como é que a minha irmã tá, daí eu chamo, né, para ter um tempo de comunhão, para orar junto, quando passar. Então, mas aí é que tá. A gente não sabe mais quando vai passar. A coisa se estendeu muito mais do que a gente imaginava, né, há um ano atrás, e parece que o recado que Deus está nos dando, né, que a gente precisa entender hoje é o dia da salvação. Hoje você tem o Espírito Santo. Você não sabe quando que vai ter vacina para todo mundo, você não sabe quando essa situação vai acabar, mas hoje você tem o Espírito Santo que te revela quem eu sou. Hoje você tem a igreja que eu estabeleci a custas, né, da minha própria vida, com um preço alto, pagando um preço alto. Então hoje é o dia de você me adorar. Hoje é o dia de você me cultuar. Só dá para fazer isso online? Se é o que tem, é como vai ser. Né? Porque hoje é o dia de buscar o Senhor e de adorá-lo. E é para isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Né? Então Jesus, Ele não foi embora e falou, então gente, segura as pontas aí até eu voltar. Não, Ele nos enviou o Espírito Santo e Ele disse que faria isso, e Ele disse que faria isso para que a gente pudesse ter o conselheiro, aquele que nos orienta, aquele que nos faz lembrar da sua palavra, aquele que nos revela o Senhor, para que a gente pudesse ir vivendo, sim, cheios do Espírito Santo, o dia a dia, para que quando Jesus voltasse, a gente estivesse pronto para recebê-lo. Então não é que de um dia para o outro, quando Jesus voltar, e agora vamos ajustar. Não, é hoje que isso precisa ser feito. E a questão é essa, né? Da gente estar comprometido com a adoração ao Senhor, da gente estar comprometido com a vida em comunidade. Então hoje é o dia de servir os irmãos, hoje é o dia de se arrepender, é hoje. Né? Deus está contando. O fim está próximo? Não sei, parece que sim. Alguns dizem que está muito próximo, outros dizem que ainda não, outros dizem que não dá para saber. Mas de qualquer forma, Jesus cansou de nos alertar. Estejam preparados, estejam vigilantes. Né? Porque pode ser o fim, pode ser a qualquer momento. E uma grande característica aí dessa que vai nos ajudar a identificar esse fim próximo, nem são as pragas, as guerras, os terremotos, porque isso a gente já tem visto já há muito tempo. Mas é o esfriamento do amor de muitos. Então, talvez nesse sentido a gente possa considerar, sim, que o fim está perto. E que todo esse conjunto de setes aí, essa contagem que Deus está fazendo, tem de servir como chamada ao arrependimento. Né?
Hoje é o dia do arrependimento. É dia de você parar de reclamar, parar de murmurar, né? Abrir os olhos e encontrar no meio dessa confusão toda, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, de qualquer que seja o tipo de sofrimento que você está enfrentando, encontrar aquele Senhor que guiou seu povo no deserto, que sustentou com maná, né? Que serviu de sombra no calor durante o dia, né? E orientação para onde seguir, que aqueceu no frio da noite do deserto com uma coluna de fogo. É um Deus que está presente, que está próximo, né? E esse sofrimento, então, que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, né? Como mundo hoje, até mesmo por causa da pandemia, é um instrumento que a gente precisa enxergar e entender de Deus como a disciplina, né? E disciplina por causa do seu amor, porque nós importamos para Ele. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é esse Deus que fala conosco através da sua palavra. O Senhor é um Deus que nos ama, que nos tem como filhos, que é o nosso Pai, e que porque o Senhor nos trata como filhos legítimos, é um Pai que nos disciplina, que através dos sofrimentos que temos enfrentado como igreja, como discípulos fiéis por causa do teu evangelho, talvez os sofrimentos que temos enfrentado como consequência do nosso pecado, ou por causa do juízo, da sua ira, trazendo separação entre trevas e luz, purificando aí para que tudo seja de fato restaurado e restabelecido conforme a sua santidade. Que no meio de todo esse sofrimento a gente possa identificar a tua voz de amor, o teu chamado para arrependimento. Que a gente possa praticar hoje, Senhor, a adoração, que a gente possa praticar hoje o serviço, que a gente possa buscar ser cheios do teu Espírito Santo hoje, que a gente possa te conhecer hoje, porque o Senhor, que é o fundamento, a base da nossa fé, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não muda, o Senhor não mudou, o Senhor não é ameaçado, não está abalado por causa da pandemia ou qualquer que seja a situação de sofrimento que enfrentamos. Que possamos renovar a nossa fé no Senhor, voltar os nossos corações para Ti. E assim, recebendo a sua disciplina, reconhecendo e entendendo o seu amor, caminharmos dia a dia nesse processo de preparação para, por fim, Te encontrar. É o que te pedimos e agradecidos oramos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos. Agora iremos para um momento de dízimos e ofertas. Os dados bancários da ISP vão estar aparecendo aqui na tela. Qualquer caso de dúvidas ou dificuldade, vocês podem estar procurando os presbíteros e os diáconos da nossa igreja. Eles vão estar preparados para te orientar e te ajudar. Logo em seguida, vamos ter um momento de louvor e eu vou encerrar com uma oração em agradecimento. Jesus.
Então vamos orar? Querido Deus Pai de amor, muito obrigado por o Senhor ter nos dado a vida, o Senhor nos dá o sustento de cada dia, por o Senhor nos lembrar, Pai, o quanto somos amados, o quanto somos cuidados e sustentados por Ti, Pai. Que o Senhor sempre nos lembre que a gente depende do Seu amor, Pai, que a gente precisa Te buscar a cada dia mais. Que o Senhor possa estar nos ajudando a crescer fortes, Pai, como igreja, a crescer fortes como uma família em Cristo, e que o Senhor esteja destinando todas essas ofertas, todos esses dízimos para a Tua obra, para que o Seu reino cresça cada vez mais e que a gente continue seguindo essa batalha, seguindo essa jornada rumo a Ti, Pai. Senhor, nunca nos deixe cair em tentação, nunca nos deixe nos distanciar do Seu alvo, mas pelo contrário, Pai, que a gente esteja sempre, sempre, sempre debaixo das Suas asas e com os olhos fitos no céu, Pai. E que o Senhor esteja abençoando o dia, a semana e a vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor mantenha viva a esperança em nós. E assim eu oro e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Nesse momento, então, vamos à doxologia. E antes de terminar, eu gostaria de desejar aos irmãos uma boa semana, cheia de bênção, de paz em Cristo. Muito obrigado, nossa ministra linda, que o Senhor possa usar essa palavra para falar no coração de cada um. Vamos ter o tempo de bênção, por favor, se você pode, coloque-se em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. A gente continua na fase vermelha. Ainda não estamos com as reuniões presenciais. Quando voltar para a fase laranja, pelo menos o grupo que a Linda tem ministrado, o grupo dos jovens, vai poder voltar a se encontrar na ISP. E a gente tem orado para que Deus continue protegendo e renovando as forças dos que trabalham na linha de frente. Continue guardando a sua família. E se você precisa de ajuda, por favor, deixe a gente saber para poder estarmos juntos nessa. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.